Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Esse é o episódio número 51. E a gente não vai falar sobre cachaça. Dá pra acreditar? 51, Babi? Não, Nem muito. Nem acredito. Muita coisa. E isso só foi possível graças ao apoio de vocês. Então, nosso obrigado especial hoje vai para as apoiadoras e apoiadores do Outras Mamas, que colaboram mensalmente com valor através do Apoia-se. Produzir conteúdo independente e gratuito na internet não é fácil. Não se vender para as publis de grandes corporações é um desafio e vocês fazem a gente acreditar que é possível. Então, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Se você quer se juntar a essa turma linda que tá ajudando a gente, contribuindo com o valor que vocês podem ajudar por mês, entre no apoie.se/outrasmamaspodcast, que além de receber uma news exclusiva no seu e-mail todo mês, tem rolado uns sorteios muito legais e nosso carinho imenso que a gente tá divulgando aí no Instagram, não sei se vocês já viram. É isso aí, então vamos pra pauta. Hoje o assunto é o futuro da carne, ou ainda o futuro da nossa comida, né? Porque o futuro da carne a gente quer que seja o que acabe agora. Muita coisa a gente tem chamado de futuro por aí, né? Mas tem coisa que tá mais com cara de prática que a gente já conhece muito bem. Pois é, umas semanas atrás rolou uma polêmica no Twitter, não sei se todo mundo acompanhou. Aliás, segue a gente lá. Segue! @outrasmamaspod, com a chefe Paola Corrocella, não sei se todo mundo conhece, mas ela é argentina, ela mora no Brasil desde 2001, e ela ficou muito famosa aqui por ser uma das apresentadoras, juízas lá do programa MasterChef, que eu, sinceramente, não assisto porque não consigo ficar vendo o povo mexendo com carne, mas faz um certo sucesso. Viva, eles levam pro pau, mas eu era muito fã antes de virar vegana, eu assisti um monte, mas também, desde que virei vegana, eu não consigo mais assistir. E ela tem vários restaurantes, né? Eu acho que ela tem restaurante aqui no Rio e em São Paulo, e em São Paulo ela tem o Arturito e uma rede de empanadas chamada La Guapa. É isso, então a gente vai trazer o que Paola tweetou, que deixou os veganos tão emocionados e os não veganos também. E vamos conversar sobre isso, porque se gerou essa comoção toda, tem ponto aí pra gente trabalhar e vamos junto a construir o que a gente identifica nessas falas que a gente pode usar como uma construção daquilo que a gente acredita como movimento, ou a gente aqui individualmente, e o que não, que a gente acha que foi bobagem ou que a gente tem críticas a fazer. Então vamos lá, falas de Paola, tá? Não sou eu. Experimentei por curiosidade o hambúrguer, aqui tem aspas, de plantas, sabor também, entre aspas, carne. Não é hambúrguer, não tem gosto de carne, nem textura de carne, o que é óbvio, pois não é carne. Gorduroso, pastoso, desagradável. Uma bosta ultraprocessada, oportunista, no momento de mais confusão alimentar da história. Eu tenho que confessar primeiro que eu amo o jeito que a Paola se comunica. Eu sigo ela no Twitter. Eu amo, maravilhosa. Isso gerou já uma grande polêmica, uma grande discussão, que vão vir outros tweets depois, né, que a gente vai ler, mas que vários veganos ficaram indignados com a contestação dela de que o hambúrguer era ruim e que não servia pra nada, enfim. Mas aí eu acho que antes de tudo a gente tem que conseguir diferenciar aqui o que são alimentos ultraprocessados, o que são alimentos in natura, por que ela tá usando esses termos, né? Alimentos in natura são os alimentos frescos. Então, os alimentos que a gente come no dia a dia, aqueles, sabe, que você pega da árvore, assim, pega da horta, né? Grão, fruta, verdura, legume. E tem os alimentos que são minimamente processados, tipo pão, que rola uma fermentação, né? Depois disso, você tem os ingredientes culinários que são adicionados aos alimentos, tipo sal. São coisas para preparação, sal, açúcar, óleo. E os alimentos processados são os alimentos submetidos frescos a algum processo de transformação usando ingredientes culinários. Então é essa mistura, né, do sal com açúcar. Se você vai comprar um molho de tomate, já é um alimento processado. Os ultraprocessados, então, são as formulações feitas a partir de uma combinação de ingredientes ou de fragmentos de alimentos que já foram frescos ou nunca foram frescos, é só fórmulas mesmo, somados a uma série de aditivos. É biscoito, salgadinho, macarrão instantâneo, né, famoso miojo, refrigerante, todas essas porcarias que a gente cresceu comendo e achando uma maravilha. E aí a Ju, já vi outros movimentos de nutricionistas ou pessoas que falam sobre alimentação saudável, isso não é nem considerado comida, tá? Isso é... fórmula alimentícia. É produto alimentício, alguma coisa nesse sentido, mas comida mesmo já não é mais ali. Importante, uma coisa que a gente sempre fala que o importante passo é a gente reconhecer e saber o que a gente tá comendo, não é
demonizar alimento nenhum, mas entender como a gente vai balancear isso dentro dos priorizando os in natura, acrescentando um pouquinho de minimamente processado e de vez em quando uns processados, ultraprocessado, assim, ideal que nunca. Mas, né, a gente é humano falho, então de vez em quando, mas saber o que é ultraprocessado, então, e quando que a gente vai incluir isso na nossa alimentação. Então, dito isso, esses hambúrgueres, essa onda que veio como o futuro, esses hambúrgueres de carne vegetal, eles entram na categoria de ultraprocessados. Então, para você saber fácil o que é um alimento ultraprocessado, vai lá na embalagem, na caixinha, no pacotinho e lê os ingredientes. Se ele tiver um monte de nome e você não sabe que é a maioria deles, você pode ter certeza que isso é ultraprocessado. A gente fala, e a Paola falou que isso não é uma novidade, né? Porque essas hambúrguer vegetal existe há muito tempo. Eu faço o meu, por exemplo, a gente vai em lanchonete que tem os hambúrgueres vegetais. A diferença, a novidade agora, é que são hambúrgueres que eles realmente usam tecnologia para imitar a carne. Então, eles buscam cor, textura, o sabor, tem uns que sangram. Então, essa leva desses hambúrgueres que vêm dessas chamadas food techs, que são essas empresas de tecnologia que estão investindo pesado em competir com carne, é diferente daquele hambúrguer, mesmo se não for o seu caseiro, mas aquele que você compra de uma empresa menor, vende congelado, mas é um hambúrguer de grão de bico ou de lentilha, que tem poucos ingredientes ali, de uma empresa pequena, congela e te vende. Isso é diferente. Esses hambúrgueres, eles usam tecnologia pesada e são muito processados, porque o objetivo deles é ficar parecido com carne, né? O nosso burguinho lá, inocente, de grão de bico, de lentilha, ele não quer parecer nada. A gente só quer colocar alguma coisa dentro do pão, humildemente, para comer gostoso. Então, essa é a grande diferença. Mais importante também não confundir também, né, Babi, com carne de laboratório. Já vi que tem gente confundindo. Agora essas falando do hambúrguer do futuro, depois a gente vai falar os nomes pra gente dar nome. Gosta de dar nome e tudo, pra não ficar no campo da imaginação. Vamos falar o nome de tudo. Então, eu já vi até matéria, né? Nem pessoas falando. Matéria jornalística falando do lançamento desses hambúrgueres do futuro como carne de laboratório. Isso não é carne de laboratório, que, né, tem que ser chamado de carne de laboratório, é outra coisa. Sim, carne de laboratório, ela vai realmente simular uma carne de verdade a partir de moléculas de carne de verdade, né? Essa é a ideia. Eles não vão conseguir multiplicar isso do nada, então você tem que pegar... A partir da vaca. Exatamente, uma célula de uma vaca pra conseguir desenvolver. Sabe coisa bem de laboratório mesmo? Eu não consigo nem explicar direito mais do que isso, mas já fazem, por exemplo, pele sintética a partir de pele humana, né? Tudo isso é... Sintética não, né? Aí não é sintética, é uma pele de laboratório. Já fazem tecidos de laboratório que replicam tecidos humanos para questões de cirurgia, né? Tem muita coisa que ainda está em teste. E a carne de laboratório é uma dessas, assim. Então, eles vão retirar uma célula de uma carne de uma vaca e eles vão fazer isso crescer dentro de como que chama? Uma cultura. Uma cultura, isso mesmo. Né? Thaís lembrou das aulas de laboratório. Uma cultura e isso vai virar, quem sabe, um bife, né? Já está sendo desenvolvido isso, eles já conseguiram chegar numa consistência semelhante à carne, que eu saiba não está sendo feito no Brasil, só fora, mas eles não conseguem fazer ficar muito parecido, porque você não consegue replicar o músculo, as veias, toda a complexidade que um tecido animal tem, né? Então, essas empresas não são carne de laboratório, são só carnes vegetais que simulam uma carne. Isso. E nem tá essa carne de laboratório, que é a partir dessas células de vaca, isso nem tá no mercado ainda. Não tem como a gente comprar isso. Então, são coisas diferentes. Então, tem os hambúrgueres dessas food techs, que são hambúrgueres de carne vegetal, e que a composição, a gente pode até falar disso mais pra frente, a composição desses hambúrgueres é ervilha, é PTS, tem os vegetais ali também, né? São hambúrgueres de planta, como agora o comercial do Burger King tá falando. E o cara falou que ia comer a samambaia da mãe, você viu isso? Não vi não. Porque agora a galera quer vender como hambúrguer de planta, coisa de planta, mas a gente não usa esse termo no Brasil, né? Não. Que seria o plant-based, a gente funciona lá. Fica estranho, né? A galera associa planta a samambaia. Não dá muito certo. Mas são vegetais, mas aí usa alguma tecnologia ali, que eu não sei qual é, pra chegar na textura. São testes que eles fazem, mas não usa célula animal. Usa basicamente planta mesmo, mas modificada e coisas sintéticas e processamentos pra chegar no hambúrguer. E por enquanto só tem hambúrguer, né? Não tem outros cortes, não tem bife, não tem linguiça, eu acho que nos Estados Unidos tem já frango, mas eu não tenho certeza. Frango super fácil, né? De soja tem uns bem parecidos. De soja já acho igual. E aí aqui no Brasil a gente tem algumas marcas percursoras, né? O hambúrguer do futuro, que foi no caso que a Paola experimentou, que eu acho que tá mais sendo comercializado
porque tá em várias redes de supermercado já. Tem os hambúrgueres da Mafri, que estão sendo comercializados pelo Burger King. Tem os hambúrgueres da JBS, mas que eu não vi ainda. Da Seara também não. Tem o hambúrguer da... É super bom, a Super Bom, né? A Super Bom tem também. E tem a Behind the Foods, que é outra empresa daqui do Brasil. Mas, Behind não tá é assim, o que tá no Prime? Ah, é verdade, o Behind tá no Prime. Desde o dia 11 de junho, é isso mesmo. Então tem o Behind ainda. Eu confundo os nomes, porque é muito nome parecido, presta atenção. Tudo parecido. Nos Estados Unidos tem a maior de todas, é Impossible, mas antes dela teve a Beyond, que é a da Beyond Meat. E aí vem aqui no Brasil, e o povo lança o Behind. Ficou muito confuso pra mim, entendeu? Eu queria conseguir gravar, mas não, é isso mesmo. A Thaís falou certo, o Behind é o que tá sendo vendido no Prime e eu não sei mais aonde. No Prime Dog aqui em São Paulo. Então o hambúrguer do futuro é o que deu todo esse bafafá, porque ele foi bem... E ele tá bem distribuído, chegou em vários lugares, em lanchonete no Jardins e nas redes Pão de Açúcar, ou seja, acesso total. E do São Marché, gente. Quem não vai no São Marché, eu acho um absurdo que eu não acho frequenta. Que o resto do Brasil nem sabe o que é São Marché. Não sabe. Se você é de Brasília, o São Marché é tipo... Não sei, não tem nenhuma referência. Mas eu acho que o mercado mais chique em Brasília é o Oba. Mercado chique, gente. O Oba é chique. Em Brasília é um dos mais caros, assim. Tá, então é isso. Os lugares que o futuro chegou... Ótimo nessa frase. Os lugares que o futuro chegou, só pra quem tem dinheiro, por enquanto, tá? Mas é isso. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Vamos. Isso é o que tem no mercado e começou, obviamente, uma coisa lá fora. Agora, essas empresas que estão sendo chamadas de food tech, elas são, gente, startups. É um negócio que tá aí na galera, investindo bilhões. Então, tem empresas que são dessas grandes corporações já, que já fazem comida de bicho e que estão aí e que viram isso como um nicho e estão se aproveitando, como JBS, como Seara, como Mafrig. Mas no caso do futuro, aparentemente é uma iniciativa independente. O startupeiro que criou, ele é um cara que criou aqueles sucos do bem. Sim, Marcos Letta é o nome Marcos dele. Letta. Então ele é um cara brasileiro que, gente, é um startupeiro. Não tem outra definição pra falar o que é esse cara. Então não é uma grande corporação, mas é um cara que viu aí um nicho de bilhões que tá acontecendo nos Estados Unidos, que aconteceu com a Impossible, com o Beyond, e ele tá investindo nisso. Então ele criou do bem, você sabe que é aquele suco que veio com essa proposta de ser um suco do bem, que do bem não tinha nada, e já foi vendido pra Ambev. E agora ele lançou o futuro aí. Que agora, em julho mesmo, ele já recebeu o primeiro investimento, o primeiro aporte externo, e ela já tá sendo avaliada em mais de 100 milhões. Então, tá aí um negoção. E vocês aí achando que não tava com nada esse negócio de hambúrguer vegano. Tá com tudo, se for seguindo esse modelo aí, gente. É um super negócio pra você que tem alguns milhões pra investir. Tá super em alta. E aí vem o segundo tweet aqui que a gente selecionou da Paola, porque foram vários, tá? E aí foram vários rebatendo outros tweets, bem complexos. Quem quiser ir ler lá tudo, a gente selecionou só uns que a gente achava que cabiam. Sugiro o seguinte: se você quer coisas sabor carne, coma carne. Se você quer comer plantas, coma plantas, com gosto de plantas. E se quer parar ou diminuir o consumo de carne, o universo vegetal é gigantesco. Não se deixe enganar. E aí tem toda uma questão de gosto, né? Porque a Paola fala nesse tweet apenas sobre gosto, como se as pessoas comessem só porque elas gostassem da comida. O que a gente sabe muito bem que não é assim que acontecem as coisas. Eu, por exemplo, nunca gostei de carne, mas comi a maior parte da minha vida por pressão social, por socialização, por achar que era necessário, porque foi me dito que era necessário. Então, essa questão de gosto não é tão simples assim, né? A gente tem todo um sistema capitalista que a gente tá sempre falando aqui, de que a gente não tem tanta liberdade de escolha assim, né? Mesmo nós, privilegiadas, classe média, branca, a gente não tem tanta liberdade de escolha assim. A gente acha que a gente tem liberdade de escolha e a gente acha que a gente exerce essa liberdade de escolha através do consumo. Mas é tudo uma grande mentira. Pois é. Então, se você quer coisa, sabor, carne, coma carne, eu não acho um conselho bom pra gente dar pras pessoas, sendo que a gente quer coisas diversas na nossa vida. A gente foi construída gostando de diversos gostos, mas a gente teve, em algum momento da nossa vida, nós que somos veganos ou vegetarianas, e que você decidiu, foi uma escolha que você fez, uma escolha ética, de não se alimentar mais de animais. Então, o conselho coma carne pra gente como veganas, obviamente a gente achou que Paola vacilou aí, mas aí a gente vai desmembrar isso pra entender por que faz sentido esse conselho vindo da Paola, que é uma chefe e uma mulher que se alimenta de animais. Então, pra ela, esse conselho faz sentido. Então, pra gente, se a gente vê o animal como um indivíduo, né, dotado da sua liberdade de ser, da sua individualidade, do seu rolê, como a gente sempre fala aqui, eu posso morrer de vontade de comer carne, mas eu não vou comer porque eu fiz uma escolha. Então, adotar
adotar dos simulacros, né, que a gente chama, fazer um hambúrguerzinho na minha casa, ou fazer... Tem gente que faz coisas muito parecidas em casa. Eu já fiz peixinho, porque queria alguma coisa que lembrasse peixe. Eu já fiz linguiça. Eu já fui num lugar que eu comi todas as imitações possíveis, eu já comi. Todas, gente. Acho que todas as imitações que existem, eu já comi, e eu vou continuar procurando muitas coisas que eu tenho saudade de comer. Então, sei lá, pastelzinho de Belém, que eu amava. Vou numa feira, tem alguma coisa de alguém que testou uma receita e conseguiu fazer, eu vou comer. Então, por um lado, tem essa coisa da nossa consciência, que foi uma escolha ética que a gente fez, de não se alimentar, e tem a coisa do gosto, né? Da vontade de comer, da vontade de explorar. Isso a gente acha super válido. Porém, também como observação. Daí é da gente fazer a autocrítica enquanto veganas já. Da gente tentar ir se livrando desses vícios. Não por nada, né? Não por uma questão que a gente acha, né, nesse pensamento tão simplório da Paola, preto que é no comer, branco, come. Não por isso, mas pra gente valorizar as preparações vegetais, porque, como ela disse, né? O universo vegetal é gigantesco e a gente explora muito pouco. Então, não estamos falando... Até rolou uns comentários do tipo, ninguém tá mandando as pessoas comer cenoura do jeito que a cenoura pegar e morder, por que não come a carne crua? Gente, não é a mesma coisa, né? Eu acho que existe uma coisa de desapegar do exagero do tempero, ou do exagero de fritar as coisas. Eu acho massa a gente conseguir voltar ou não, tem gente que nunca teve, mas treinar nosso paladar, a entender outros gostos e outras texturas, e a sentir prazer, que é possível. Eu achava que não era possível sentir prazer com alimento mais comendo in natura, alguns alimentos, mas é super possível. Então, se abrir para esse universo, e a gente não só como, não quero falar consumidor, mas como pessoa que come. Como chama isso? Pessoa que se alimenta. Pessoa que se alimenta, mas como pessoas que preparam também. Então, os chefes veganos, as pessoas que vendem comida vegana, pra desapegar. Juan fala muito sobre isso. Juan Félix, te amo, maravilhoso. O único homem que eu vou dar biscoito neste episódio. Da gente desapegar dessa coisa de ter que tudo fazer o camarão vegano, não sei o que vegano, não sei o que vegano. Empadinha de frango vegano. Acho legal da gente ter saudade de umas coisas, mas, pô, vamos também explorar coisas novas. Então, eu tô fazendo uma empadinha, mas tô fazendo uma empadinha de, sei lá, alcachofra, porque o alcachofra por sinal, incrível. A melhor coxinha do Toya Vegan é do alcachofra. Exato. Não a de soja, nem de carne de jaca. Né? E ela mesma fala que, quem não sabe, a gente é muito... Será que o nosso podcast é muito paulistano? Né? Ai, eu acho que sim. Ai, que tristeza. Desculpa, Brasil. Isso vai se transformar em breve. Em breve. Mas tem esse lugar maravilhoso, quem vier pra São Paulo conheça, que é o Toya Vegan, que é um lugar favorito aqui, que é a tia Selma, que cozinha tudo maravilhosamente bem. E eu lembro que a primeira vez que eu fui numa feira, ela tava com as coxinhas lá, eu ainda tava muito no começo, ainda tava nessa pira da coxinha de jaca, né? E aí, sei lá, tinha acabado a coxinha de jaca. Eu falei, não tem de jaca? Ela acabou. Ela falou, mas tem a de alcachofra. Aí eu torci o nariz. Aí ela falou assim, minha filha, come a de alcachofra, é a melhor que eu tenho. Eu não sei o que esses veganos cismaram com esse negócio da jaca. Eu faço porque a galera pede, mas o negócio sem graça, a alcachofra é muito melhor. E aí eu provei, realmente, é maravilhosa. Então, é isso, é nessa fala da tia Selma, sabe? Quer fazer a imitação da de jaca pra quem ainda tava pegado ao frango? E é isso, a nossa alimentação carnista também não é uma alimentação também que super explora variada. As coisas. Não, a gente também tem os vícios, a coxinha de frango, não sei o que, de queijo, muito mais até, né? Então, já que a gente se abriu pra tanta coisa, vamos se abrir pros outros sabores e parar de chamar as comidas de não sei o que vegano. Uma torta vegana, bota lá na feirinha o nome. Mas é do que essa torta, minha gente? Vegana agora é sabor? Essa é a melhor frase. Essa é a melhor. Quando o Juan falou isso, eu falei, é isso. Sim. Não, é torta de quê? É torta de cogumelo? É torta de palmito, sei lá, qualquer coisa. Torta vegana não é sabor, né? É bolo de cenoura com chocolate, não precisa ser vegano. Bolo vegano, não, minha gente. E aí, obviamente, sinalização, importante, se estiver num lugar, né, que a pessoa pode não saber, a gente ama umas sinalizações, mas bota um Vzinho, ou escreve embaixo que é vegano, ou escreve embaixo livre day, coloca os ingredientes. Mas isso pra galera que cozinha, que faz feirinha, que faz os eventos, vamos valorizar esses vegetais aí, essas coisas lindas, tudo da natureza, que natureza dá pra gente. Gente, esse negócio de ficar dando nome esquisito pra você não entender o que você tá comendo é coisa de carniça, né? Sim. A gente já falou sobre isso muito aqui. Titia Carol sempre fala, né? Você querer disfarçar o que você tá comendo. A gente não tem que ter vergonha dos vegetais. Não tem vergonha, exatamente. É um bolo de cenoura, é uma torta de palmito, sabe? Não tem porquê. E tem muitas coisas que realmente dá pra ficar com um sabor muito parecido. Um empadão, por exemplo, né? Eu sou de Brasília, no meio do Goiás. Uma das coisas mais famosas é o empadão goiano. Você fazer um empadão sem o frango, só com muito palmito, fica maravilhoso. Você fala, um empadão de palmito. Se vira aí. E o sabor vai estar muito parecido, essa é a verdade. Mas as pessoas não querem desprender também. Parece que tem uma dificuldade de desprender de... A gente vai no que a gente conhece, né? Exatamente. Mas eu acho massa quando a gente consegue perceber essa liberdade que dá, poder falar das coisas, poder
fazer, não torcer o nariz, né? Eu sei que pra quem vende, às vezes é mais fácil, né? Vai educar consumidor, né? Bota lá que é camarãozinho, bota lá que é não sei o que vegano, que as pessoas comem. Mas pra gente pensar nisso, pra gente tentar trocar isso, e a gente, como vegana, já não ter medo do chuchu, das coisas, a gente torce o nariz mesmo pras coisas. E quanto às imitações, eu acho válida no sentido das formas. Então, assim, quer fazer hambúrguer, vamos fazer hambúrguer. Quer fazer a pizza, vamos fazer a pizza. Mas aí valorizar os ingredientes que vão nela, os recheios, as coisas, né? Você não precisa necessariamente comer um prato cru de cenoura, rabanete e folha. Você pode comer se você quiser. Mas se você quiser transformar aquilo numa coisa mais parecida com o que você lembrava de alimentação, botar isso, processar e botar dentro de um pãozinho, porque isso é mais é a comida mais confortável, não é confortável pra gente, é mais uma comida que te lembra afetiva. Faça isso, amorosa, sabe? Como diz o cantor. Amorosa, cantor. Dando biscoito pra outro homem, gente. Hoje tá difícil. Vamos parar? Passa. Mas vamos tentar sempre valorizar e enaltecer esses vegetais maravilhosos. Eu quero fazer uma pergunta aqui. A gente quase não se faz pergunta assim, né? Qual foi o alimento que antes você torcia o nariz total, não comia de jeito nenhum, hoje em dia você come? Quase todos, né? Verde todos. Eu era aquela bem... Aliás, é outra coisa que te criticam esse termo, que eu ia falar, que é paladar infantil, porque criança não tem esse paladar cagado, quem tem é a gente. Mas eu tinha aquele paladar bem amarelo, assim, eu ainda tenho pouco, mas já, nossa, melhorou um monte. Mas comida gostosa pra mim, arroz branco, batata e pão, coisas assim, queijo, era muito comida amarela. Então, tudo, a própria alcachofra, o rabanete, a berinjela, tudo, amiga, eu torci o nariz e tudo eu amo agora. Eu lembro bastante, acho que até abacate, que hoje é a coisa que eu até tenho tatuada, que eu amo tanto, eu não comia não. Você não comia abacate? Não. Eita. Eu não gostava de carne, né? Eu sempre gostei muito de vegetais. Eu era criança que pegava cenoura crua pra comer na geladeira. Eu era a menina do brócolis. Eu era essa pessoa. Mas você não lembra de nada que você não gostava e passou a gostar? Não é possível. Cogumelo, sim. Cogumelo. E eu ainda tenho... Eu como em lugares seguros. Cogumelo é a mesma coisa que eu fazia com carne, assim. Eu comia, dependendo se eu soubesse quem preparou e como foi feito. Porque eu tenho problema com a textura. Essa textura meio gosmenta, assim, que parece carne. Que escorrega na língua, eu não gosto. Então, se eu preparar, eu como, fica bom. Tem várias pessoas que eu gosto de comer o cogumelo que a pessoa prepara, mas eu sou bem fresca com cogumelo ainda. Comida japonesa, né? Que eu não comia é porque verdade. Eu achava que eu não gostava de comida japonesa, mas o que eu não gostava era o peixe cru mesmo. Então, agora eu como super. Mas aí, além disso, na verdade, com relação ao gosto, né, que a gente tem que falar, é que nesse tweet da Paola, que ela falando, quem quiser comer tal coisa, come o que quiser, falta um recortezinho de classe aí, né? Porque, assim, muito fácil pra ela falar. E é isso, tem gente que gosta de carne e não vai poder comer carne todos os dias. E aí, como faz? Como é que fica? E é muito fácil pra ela falar nesse lugar, meio que querendo ou não, fazendo um julgamento moral sobre quem consome, né? Eu não acho que ela feriu quem consome esse tipo de hambúrguer. Ela tá reclamando realmente do hambúrguer em si e a função social que ele exerce. Mas as pessoas se sentiram julgadas, né? Ela tá num local que ela não pode falar muita coisa, porque ela trabalha pra um programa que já foi patrocinado pela Coca-Cola, pelo Carrefour, pelo Knorr, que não tem nada pior do que esses temperos prontos, pela Hellmann's, pela Nestlé, pela Batavo, Danúbio, Friboi, McDonald's, Qualy, Sazon, Seara e Spoleto. Isso só pra falar de alguns, né? E de alguns mais diretos relacionados à alimentação. Além disso, ela tem um restaurante que, legal, eu olhei o cardápio na internet, tem um símbolo de vegano pros pratos, mas é só 25% do cardápio, sabe? E a sobremesa é fruta. O que a Thaís tem pra dizer sobre sobremesa sem fruta? Olha, mesmo a Thaís, 2019, repaginada, chora, lágrimas caem. Sacanagem, né? Então dava pra ser melhor, né, Paola? Assim, não dá pra ficar... Eu acho que ela se beneficia, né? Eu acho muito massa. A Paola tem, pra quem não acompanha, a Paola tem levantado muitas bandeiras. Questões políticas, questões da reforma agrária, apesar de ainda ser um pensamento, uma visão ainda muito privilegiada, liberal, do lugar que ela tá, ela tem levantado umas pautas legais. Mas aí isso bate no conforto dela tá se beneficiando com tudo isso que ela mesma critica. Quando a gente fala, mas é o trabalho dela, ela precisa. Eu acho que já tá bom de coisas, assim, pra ela. Eu acho que neste momento dá pra ela recuar um pouquinho, já que realmente ela acredita, se ela acredita na luta dos alimentos sem veneno, dos alimentos, né, contra os ultraprocessados, acho que já dava pra ela fazer escolhas melhores nesse sentido, né? Não, quem sou eu pra falar o que ela tem que fazer? Mas tô dizendo assim, ela consegue fazer esse discurso dela e ainda assim colocar esse julgamento, mas ela tá se beneficiando desse sistema que ela mesma critica, sabe? Ela tem que dar uma
alinhada nesse discurso aí, né? Eu acho. Essa é a verdade. Eu acho que ela podia já aproveitar, acho que ela já é. Eu imagino que essa mulher já ganha bastante dinheiro. E aí transformar os restaurantes dela numa coisa mais coerente com o que ela fala e, assim, acabar Masterchef, não, né? já acho deu. Que ela, acho que é um problema que já se fosse pensar que a deu. mulher que chegou aqui, massa, batalhou, ela faz muitas coisas legais, não estamos tirando isso. E a fama dela, ela já era conceituada e tal, mas ela fez uma fama, assim, a nível popular com o programa. Então já usou de escada, pisa na cabeça desses caras, desses escroto e sai dessa bosta que você é maior que ele. Faz nenhum sentido continuar com o Masterchef. E aí vem o próximo tweet, que foi, né, resposta dos veganos que falaram, mas Paola, parar de comer carne é um ato político. E aí ela respondeu, olha, ato político, my yes. Desculpas, mas na boa. Ato político, parar de comer vaca, mas comer ultraprocessados de soja, milho, açúcar e trigo. E em muitos casos das mesmas empresas, isso não é ato político. É desinformação com pitadas de hipocrisia. Au. Quem tá com a cara vermelha aí? Quem sentiu o tapa? E aí, né, eu tive essa discussão com várias pessoas, vários veganos, né, que defendem que sim, o veganismo sempre vai ser um ato político, mas pra mim, realmente, não é. Porque quando a gente tá falando sobre sabor, quando a gente tá falando sobre consumo, deixa de ser pelos animais e passa a ser pela gente. Então não é mais um ato político, porque não tá questionando o sistema, porque o sistema é muito maior do que só ser um pedaço de, né, bife vegetal ou animal. A gente acredita, eu acho, não sei se pareceu que a Babi falou que não é ato político o veganismo dela. A gente acredita que existem... sim. Ficou confuso? Ficou um pouco. Ah, tá. Foi mal. Existem vários jeitos de você ver o veganismo. Se você tá vendo o veganismo só pela ótica do que você consome, ele não é um ato político pra mim. Você tem que ver o sistema como um todo. E eu acho que foi isso que a Paola quis dizer quando ela falou ato político mais, sabe? Se é o mesmo sistema, se ainda deixa as pessoas doentes, se ainda não é saudável, se não muda o sistema de forma revolucionária mesmo, de fato, não é um ato político. E aí não é do julgamento da questão de mais importante, menos importante, ou não serve de nada. Eu odeio também esse argumento de mas se só para de comer carne, não serve de nada. Não é na questão de não serve de nada. Mas se a gente tá falando em ato político, se a gente tá falando em revolucionário, em transformador, na nossa visão, somente a questão do consumo, né, sem o pensamento crítico em cima do sistema como um todo, não faz disso um ato político revolucionário. É uma escolha ética, continua sendo uma escolha ética, porque como a gente pensa em indivíduos, se essa pessoa decidiu hoje, sem nenhum pensamento crítico, mas ela decidiu substituir tudo na vida dela, de alimentos de origem animal para alimentos vegetais, inclusive os produtos que testam, inclusive vestuário, inclusive entretenimento, todos esses pontos, se ela substituiu isso, né, na vida dela, eu acredito que isso foi uma escolha ética. Né? Foi uma escolha pensando naqueles indivíduos que no fim do dia são explorados, são mortos, são subjugados. O que a gente diz de que isso não é um ato político é porque a gente luta aqui pelo veganismo que olha junto com as outras causas, né? Que tem uma visão mais ampla e mais global. Então a gente sempre diz aqui, né? Imagina se essa pessoa olha só pra isso, só pra causa animal, e ela caga pra todas as outras causas. A gente realmente aqui não acredita que uma causa vai se resolver enquanto a gente não olhar pra outra. Isso a gente já vem falando em vários episódios. Então é nesse sentido que a gente acredita que é ato político quando a gente entende que uma coisa está relacionada com a outra, que uma exploração tá em cima da exploração da outra, né? Então vamos fazer, a gente tá falando, imagina se você começa a substituir os seus hambúrgueres da Sadia pelos hambúrgueres da JBS vegetais. Então e você não apoia a matança de animais, né, nesse seu hambúrguer específico, mas você apoia a mesma indústria que faz isso e você continua se adoecendo porque é um alimento ultraprocessado, você continua adoecendo os trabalhadores, explorando os trabalhadores que trabalham nessa indústria, você continua apoiando uma empresa que explora a natureza para conseguir te entregar esse hambúrguer ultraprocessado na embalagem e da forma que foi produzido e tudo mais. Então, a gente acha que é uma fatia, né? A gente fala muito de veganismo como necessário, mas ele é necessário e ele não é único, né? Ele não é só ele resolve tudo. A gente tem refletido muito sobre isso, como quando você vira vegano, você tem a sensação de heroísmo, né? De que pronto,
pronto, agora eu resolvi o problema do mundo. E acho muito massa esse sentimento que vem forte da gente, transformador, do tipo, tava tudo errado, me esconderam tudo, e agora eu tô fazendo isso, dando o meu melhor, eu tô salvando animais e logo eu vou salvar o mundo. Não é, né? Se você para só aí, é importante, é necessário, é o mínimo, mas tem muito mais coisa envolvida. Sim. Esse é um problema muito grande, principalmente se você fala em questões de números de vítimas, né? Porque a gente considera os animais vítimas, então em números é muito maior do que o de seres humanos sofrendo na Terra, né? Mas a gente não gosta de comparar sofrimento, então não é dessa forma que a gente coloca, mas uma coisa tá ligada à outra. Não, a gente não acredita que existe a exploração animal sem a exploração humana, por exemplo, né? Uma coisa envolve a outra. Então, não tem como desconectar. Só é um ato político se você vê isso de forma global e revolucionária de fato, né? Isso quer dizer que a gente vai ficar esperando o capitalismo ruir, o machismo acabar para resolver esse problema do especismo, por exemplo? Não, isso não quer dizer. Mas a gente nunca deixa de querer alcançar o máximo, né? De querer lutar pelo máximo. Eu sempre falo isso, eu cago se tá existindo ou não essas empresas, essa é a verdade. Tipo, eu não consumo, eu não gosto desse tipo de hambúrguer, aí é uma questão de gosto mesmo, não é uma coisa que apetece meu paladar, e eu não vou dar dinheiro para essas empresas grandes, então, né, esquece JBS, esquece Marfrig, esquece Nestlé, que também tá aí lançando em breve, não vou dar dinheiro para isso mesmo. Esse tipo de produto vai continuar existindo, mas, ao mesmo tempo, eu vou continuar lutando para que algo muito melhor aconteça no planeta do que a existência desse tipo de produto. Não vou lutar contra, mas também não vou receber meu apoio, é basicamente isso. Próximo tweet é fofo, porque aí veio a cutucada. Amore, era uma resposta pra alguém. É a mesma indústria. Quer falar de alimentação do futuro? Falemos. Mas ultraprocessado, sabor carne, tem no mercado desde 1960. Ou antes, mudou nada. Alternativa zero. É packing, mais moda, mais aproveitar uma sociedade desinformada. Ah, sim, é porque o tweet anterior tinha sido que essa indústria de alternativas à carne precisa de incentivo e críticas construtivas, não de balde de água fria. Então, falando, são indústrias diferentes, não é a mesma coisa. Eu acho que dá pra ler o outro junto, né? Sim. É a mesma coisa. Ela falou, meu ponto é, se a comida do futuro é um ultraprocessado feito de soja, açúcar, corante artificial, metilcelulose, derivado do papel, amidos modificados e preparados sabor carne, a comida do futuro é uma tristeza e de futurista não tem nada. Sim, e aí eu fiquei até pensando, né? O dono da Fazenda do Futuro, ele era do Bem e aí vendeu a do Bem pra Ambev. Quanto tempo vai demorar pra uma grande, tipo JBS ou uma Marfrig, comprar rapidinho a marca dele? Pode crer, não tinha pensado. Quanto que ele vai vender? Rapidinho. Eu pensei nisso enquanto a gente tava gravando aqui, eu fiquei tipo, caramba, se bobear não vai demorar pra alguma grande comprar, que aconteceu tipo com a Mãe Terra e é o que acontece com a maioria dessas. E aí, a gente vai continuar dando? Vai continuar consumindo? Né? O que isso diz sobre o nosso veganismo, que se deixa levar pelo mercado, né? Que o mercado vai mudando e a gente vai indo junto, E aí, mais uma vez, cadê a nossa escolha? A gente tem escolha de verdade ou a gente tá sendo ditado pelo mercado? E sobre essa questão da Paola pegar e dizer que tristeza se a comida do futuro é um ultraprocessado, nessa questão a gente concorda super. De novo, não é cagação de regra, não é dizer que ninguém pode comer um ultraprocessado, como a gente explicou lá em cima. É a gente ter conhecimento, mas se a gente tá dizendo que o futuro é isso, o futuro é um ultraprocessado, é uma imitação que vem de uma indústria dentro de uma caixinha pra gente comprar, isso é o futuro da nossa alimentação, é preocupante, né? A gente jogar nossas apostas dizendo que isso é o futuro. Obviamente, como veganas, a gente quer que o futuro seja vegetal, que o futuro não inclua exploração animal. Mas a gente acredita que existe alternativa melhor do que isso. Não é possível, né, que a gente juntos, pensando aqui, né, vamos tentar respirar. E eu sei que parece uma loucura, às vezes você entra nessas discussões e fala, as pessoas, os aliados estão brigando entre si, as pessoas do mesmo lado estão... Mas isso é construção pra gente tentar chegar nas alternativas que a gente quer. A gente vive num momento de caos, ela fala em desinformação alimentar, isso é uma das coisas, mas a gente vive ainda fome, a gente vive um negócio que chama fome oculta, que são pessoas que não passam fome, não sentem fome, mas estão super mal nutridas, sem os ingredientes necessários. Existe pessoas com doenças relacionadas ao excesso de outros nutrientes ruins, então existe doenças cardiovasculares, existe diabetes, né, dessas relacionadas à alimentação, existe desperdício de comida pra caramba, então existe muita coisa errada se a gente tá falando em alimentação e comida e consumo, e existe veneno na comida, existe tanta coisa errada. Então tá no momento da gente, quem tá preocupado realmente com o futuro, de como vamos nos alimentar, e não a preocupação só com que eu vou me alimentar, ou quem
tiver filho, com o que o meu filho vai alimentar, mas é o que a gente sempre fala aqui, a nossa preocupação intergeracional, o que as próximas pessoas vão comer, como os animais vão viver, se vão existir, se vão continuar sendo explorados. Então a gente tá aqui discutindo o que é o futuro, né? O que são essas alternativas. E vocês juram por Deus que essa é uma alternativa, que é uma alternativa, é um alimento ultraprocessado que vai continuar adoecendo a gente? Não consigo, entendeu? Nesse ponto a gente tá com Paola. Sim, e eu penso nesse futuro, né, que as pessoas estão colocando e que tá sendo apresentado, e eu só lembro de Wall-E, cara, o filme da Disney, o do robozinho. Sabe? Que é um dos filmes mais tristes da Disney, pelo amor de Deus, pra que fazer um filme tão triste desse jeito? Porque tira a esperança de todo mundo, que é isso, tipo, as pessoas acabaram com o planeta Terra e elas vão pro espaço e elas estão com sobrepeso num nível que elas não conseguem se locomover e elas estão lá só deitadinhas, cada uma na sua cadeirinha, vendo a sua tela e vem um robozinho trazer o que eles vão comer, e é tipo refrigerante e hambúrguer e essas comidas ultraprocessadas, sabe? Esse filme é muito triste, e eu acho que representa bem esse futuro que tá sendo construído, né? E até no nosso imaginário, né, a gente pensava em futuro da alimentação como uma coisa vindo dos laboratórios ou das indústrias, né? Muitos enlatados. Eu falei pra Babi antes de começar a gravar que teve uma fase muito difícil minha de criança, assim, de me alimentar, porque meu pai era o pai natureba. Então eu cresci com arroz integral, couve de bruxelas, acho que eu já falei isso aqui inúmeras vezes. E aí eram brigas, eu ficava na mesa pra sempre, porque eu não queria comer. E aí eu lembro de gritar e chorar pra ele, eu não vejo a hora de chegar ao futuro logo e eu me alimentar com pílulas. Você acha que eu falava isso? E aí é muito da visão da gente achar que o futuro, o desenvolvimento é uma coisa muito desconectada com aquilo que a gente... que é o contrário daquilo que a gente via no passado. Que é o quê, gente? Que é o alimento da terra, né? Que é o que foi feito para ser alimento, que é como a gente se alimentava antes. Então, na nossa visão, que é muito construída pelo imaginário, óbvio, capitalista, de desenvolvimento, publicidade, mídia, a solução e o futuro ia vir das indústrias e dos laboratórios. E acho que chegou o momento, né, da gente pegar e refletir da onde é possível vir o nosso futuro, o futuro da nossa alimentação, e voltar umas casinhas, né? Olhar pra trás ao invés de olhar pra frente. Até porque agora eu voltei mais uma vez nessa questão do gosto, né? Que a gente tem muito essa afetividade com o gosto da comida, mas a gente tem muita afetividade com a rotina da comida, com o ritual da comida, como que a comida é feita, como que a comida é preparada, como que a comida é servida. E aí o futuro que a gente tá pensando é um futuro em que todo mundo cozinha coletivamente, colhe coletivamente, faz todo esse ritual da comida coletivamente, ou é um futuro que você pega uma coisa no freezer, põe pra fritar e põe pra dentro depois, sabe? Cadê o ritual? A gente perdeu o ritual. Essas comidas que são de micro-ondas, que as pessoas comem andando. Não, já é horrível. Viu isso? Tipo, como é que chama isso? Eu nem sei mais. Eu tenho uma amiga que come muito isso. É o cup noodles, essas coisas assim. Nada nem isso. É um hambúrguer também que ela come. Gente, eu esqueci. Hot Pocket. Que bom que eu esqueci o nome dessas coisas. E eu vejo muita gente no corre do dia a dia se alimentando de coisas assim. E é isso, comer. Quantas pessoas... vou colocar essa matéria pra vocês. Tem essa matéria da Pública, que é sobre a fome oculta. E aí tem a rotina de algumas pessoas e a pessoa fala, não, eu não passo fome, mas é assim, trampa na rua, se alimenta de coxinha, um salgadinho, um pacotinho. Então o dia inteiro, em nenhum momento tem um ritual, porque, né, essa é a vida, gente. Essa é a realidade do que o capitalismo colocou a gente sozinho, né? Responsáveis pela nossa alimentação e tendo que trabalhar loucamente. As soluções para se alimentar é enfiar umas coisas para dentro só para se manter de pé. E é o que dá para enfiar de dentro com o preço com o dinheiro que a pessoa tem, é a comida de barraquinho, a comida desses quiosquezinhos, ou tem a matéria também de como a gente se alimenta mal nos metrôs de São Paulo. São esses, qualquer terminal desse, sabe? Esses quiosquinhos que vende tudo quanto é doce, pacotinho, salgadinho, e aí vende a parte dos salgados também. A maioria das pessoas se alimenta disso, e isso é o que a pessoa come durante o dia. Então, essa coisa do momento, cozinhar a própria comida, sentar à mesa, cheirinho de comida, isso também tá ficando pra trás, perdendo. Né? E tá tendo umas alternativas, assim, né, das pessoas querendo se alimentar mais saudável. Você entra em mercado, tem uns restaurantes que já estão com essa proposta de você ir pegando as porçõezinhas, né, e você poder levar. Eu vejo muito, eu tenho uma tia que mora fora do país, fui visitar ela muito tempo atrás, e ela fazia muito isso, né, no meio do dia passar num desses mercados
supermercados, assim, rápido e pegava. Cara, era uma salada com arroz, uma coisa saudável, mas ainda assim você perdeu o ritual, você perdeu a coletividade da comida. E cheio de embalagem, né? E sempre cheio de embalagem, né? Então a gente vem aí com um questionamento também de tipo, tá, o quanto que é o nosso, continua sendo o nosso impacto, né? Quando a gente tá falando da vida dos animais, da vida na natureza, da vida, da continuação da humanidade no planeta Terra, a gente tá falando de impacto que a gente causa no meio ambiente. E o quanto que você pega, por exemplo, uma pessoa como a Bela Gil, que não é vegana, mas reduziu o máximo possível que ela, enfim, achou que poderia dar conta, né? Não vou tentar não fazer julgamento de valor aqui, juízo de valor aqui, mas que faz todo um trabalho de, exatamente, resgate da cultura da comida, trabalho junto com o MST, orgânico, sabe? Cozinhar com os próprios filhos e zero ultraprocessado, né? Industrializado, comparado com uma pessoa que é vegana, que não tem esse impacto direto com os animais, mas não tá nem aí pra todo o resto, né? Pra quantidade de lixo que gera, a quantidade de gordura e sódio que tá ingerindo, sabe? Que não tem um discurso alinhado com a saúde, não só individual, mas coletiva, né? E quando a gente fala em escolhas, né? Ou do tipo, presta atenção nisso, pare de comer ultraprocessados, que a gente entenda que não são escolhas individuais, né? Colocaram a gente nessa situação, e aí eu digo principalmente, isso vai sempre pesar mais e vai ficar mais tenso pra quem tá pro lado mais fraco da história. E aí pede pra gente arrumar a solução. Então pega umas pessoas dessas que se alimentam dessa maneira e vai um programa, sei lá, na Globo dizer, tem que diminuir o sódio, tem que comer melhor, tem que não sei o que. As pessoas não sabem nem como fazer isso e incluir isso na rotina. Então a gente não tem aparato, a gente não tem estrutura, a gente não tem apoio pra nem conseguir falar nessas transformações que a gente hoje consegue fazer aqui na nossa vida. Então hoje eu e a Babi, a gente consegue, sei lá, tentar comprar direto do produtor. A gente consegue comprar nosso alimento, sei lá quantos % sem veneno. A gente consegue comer o mínimo possível de ultraprocessado. A gente consegue um monte de coisa. A gente consegue, quando a gente quiser também dar a louca, eu não provei ainda, mas se eu quiser provar um hambúrguer do futuro, por exemplo. Babi provou, eu não provei. Mas a gente pode escolher isso. Mas tá, a gente consegue fazer. E eu espero que vocês que estão ouvindo a gente conseguem... O que vocês conseguem fazer na rotina de vocês? Mas jogar isso pro individual, tipo, se vira aí, também é de uma crueldade maluca, né? Como se as pessoas realmente tivessem essa escolha. As pessoas têm a escolha de se manter vivas ou morrer de fome, quando tem. Então, o que elas estão conseguindo botar pra dentro, essa reportagem da fome oculta, que eu nem sei se eu achei um nome bom, esse termo fome oculta, é desesperador nesse sentido, sabe? As pessoas não estão se alimentando do jeito que deveria ser a alimentação, que é ser prazerosa, nutrir o nosso corpo dos ingredientes que a gente dos nutrientes que a gente precisa. Então, a gente sabe, né, vegano vira o estudioso da nutrição, então a gente sabe que cada micronutriente ou nutriente tem uma função no nosso corpo. A gente entende que a falta de vitamina B12 causa isso, isso e isso. A da D causa isso. A da A causa isso. A não sei o que causa isso. Se eu comer proteína, se eu não comer ferro, se eu colocar uma vitamina C junto com... A gente sabe de algumas dessas coisas que a gente foi atrás de estudar. Quem que tem condição e tempo de saber o que tá colocando dentro do corpo? A pessoa sabe que, assim, se eu não comer nada, capaz, às vezes, eu tenho umas tonturas, um desmaio. Se eu colocar uma coxinha, ou se, de repente, eu conseguir comer uns biscoitos que... Sabe? É a escolha de sobrevivência. E é muito tenso quando a gente coloca essa perspectiva num mundo, e principalmente num país, que as pessoas passam fome ou chegam perto disso. Então, sim, o hambúrguer do futuro vai ser mais saudável do que um hambúrguer de origem animal, né? Dependendo aí da quantidade de sal, gordura e conservantes que está sendo colocado nele, mas ainda assim não é a escolha mais saudável, não é a opção mais saudável, porque ainda é ultraprocessado, né? Então, por exemplo, o hambúrguer da Fazenda do Futuro, ele não tem transgênico, mas o Impossible Burger lá dos Estados Unidos, ele é com soja transgênica, e isso gerou uma crítica muito grande que eu acho super válida, né? Então, os ingredientes que tem no da Fazenda do Futuro é água, um preparado proteico de proteína texturizada de soja, proteína de ervilha e farinha de grão de bico, gordura vegetal, amido modificado, não sei nem o que é isso, cebola, sal, beterraba em pó, que é pra imitar o sangue também, estabilizante metilcelulose, eu também não sei o que deve ser o papel. Ela falou que é o papel, celulose. Aroma natural e antioxidante ácido ascórbico. Eu gosto de seguir a dica da Ju, do Comida Saudável. Se você tem mais de 3 linhas de ingrediente, você não consegue ler. Você não sabe o que é.
E aí a gente ficava zoando uns anos atrás os carnistas comendo carne de papel, de papelão. Esse aí também tem papel. Então, eu acho que a gente tem que sair muito dessa coisa da competição, né? Que criou com esse exemplo. Quem come pior? O que é pior? É esse hambúrguer ou é o de carne? Quem tá mais fudido, né? Em termos de ingrediente? Ou o que é menos pior de fazer? Não é essa competição, sabe? E não é um julgamento com quem come. Ó, a Babi acabou de pegar da geladeira dela. Eu nem tô xingando. Não é uma... e a Sandra fala muito isso, e a gente vai indicar de vocês verem os stories que a Sandra Guimarães fez sobre isso. Não é sobre o julgamento de quem come ou quem não come, gente. Se a gente tá aqui podendo decidir se a gente vai comer um hambúrguer do futuro ou não, né? É o menor dos problemas. Então, acho que não é sobre isso que a gente tá falando, e não é sobre isso que a Paola tava falando. A gente tá falando sobre denominar isso alimentação do futuro, denominar isso como a salvação dos problemas, denominar isso como a nossa solução para as questões da exploração animal e de outros problemas que a gente tem. Então, se isso é o futuro, meu amigo, né, estamos mal. Então, não é um julgamento individual de novo, a gente tem a mania, né, de querer voltar para o individual, voltar para o nosso consumo. As pessoas não estão preparadas para os debates de ideia, para os debates de solução. A gente está falando em um projeto que a gente está querendo construir, do que a gente acha que vai funcionar ou não, e cada um dando a sua contribuição. Tem gente que vai achar que a solução é abraçar o capital e fazer a coisa acontecer a partir de produto. A gente não acha, então vamos disputar essa ideia. Aí a pessoa acha que isso é uma desavença pessoal. Eu tô tirando do seu carrinho ali, eu vejo você no Pão de Açúcar, eu vou sair correndo, pegar uma tinta na sua cara, pegar seu hambúrguer e sair correndo. Gente, né, pelo amor de Deus, não é isso, maturidade. É porque a argumentação que é trazida pelos veganos que defendem esse tipo de alimentação, né, de alguma forma, é de que isso de alguma forma ajuda na transição dos carnistas, risos, e de que, alguma forma, isso ajuda até para os veganos se manterem veganos de alguma forma, porque a gente gosta de lembrar o sabor da carne, para quem gostava de carne, né? Eu não sou esse exemplo. E que isso pode aumentar o número de veganos, e que se um dia, ideologicamente, ingenuamente, creio eu que, né, essas pessoas pensam dessa forma, esse hambúrguer vai bombar, e o outro vai... Exatamente. Vão parar de comprar. Vão parar de comprar o de carne e vão comprar o hambúrguer vegetal ao invés de. Eu acho muito, como a Sandra falou, eu acho ingenuidade mesmo. É a mesma forma, é isso, o capitalismo não vai ruir nos próximos 5 anos, muito menos acabar a JBS só produzir hambúrguer vegetal, porque agora não consegue mais vender carne. Na real, a gente vai enriquecer mais a JBS para investir mais em exploração. Então, vamos tentar pensar num exemplo prático. Eu vi uma blogueira falando que imagine uma dona de casa indo ao Pão de Açúcar. Bah, começou errado. Qual dona de casa? Depende, né? A dona de casa dos Jardins pode ser, mas quem que vai... Manda a empregada. Mas vamos supor que a dona de casa tá lá no Pão de Açúcar e chega lá no freezer, a família dela toda se alimenta de carne, ela inclusive, e aí tem lá as duas caixinhas. Tem a caixinha da Sadia, de hambúrguer, e tem a caixinha do Futuro Burger. Aí ela vai olhar e falar assim, nossa, Futuro Burger, que é isso? Eu nunca vi. Daí ela vai ler e vai entender que é um hambúrguer feito de plantas, que, né, é uma fazenda, é Futura, blá, 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 blá. Pô, beleza, bacana. Quanto custa? R$16,99. Quantos vem? Vem 2 hambúrgueres. A família dela tem logo 5 pessoas. E 230 gramas. Os 2, né? A caixinha toda. Do lado da Sadia, que é de hambúrguer bovino, custa R$16,40. Nessa embalagem vem 12 hambúrgueres, somando num total 672 gramas. Eu não sei em qual realidade uma pessoa vai escolher o Futuro Burger, a não ser uma pessoa muito privilegiada, com muita grana, que fale, olha, diferente, vou experimentar. E compra logo 4 caixas dessa, né? Pra fazer lanche pra família toda. Então, eu acredito que sim, algumas pessoas podem escolher, mas vamos tentar pensar em macro, gente. Vamos tentar pensar em Brasilzão. Vamos conhecer o Brasilzão aí. Primeiro, quem vai ver essa caixinha desse Futuro Burger, porque é onde está sendo vendido. E quem, sã consciência, com o salário apertado, fazendo conta, né? E aqui a gente já tá pensando em classe média, que vai escolher o hambúrguer da Sadia, porque existem coisas ainda mais baratas do que isso. Mas eu tô aqui pensando numa classe média, tá? Quem mesmo numa classe média, com salário ok, vai preferir escolher isso. Mas não aí vem a argumentação de que a gente, como vegano, tem que apoiar
apoiar incentivar e consumir até ficar mais barato. Até ficar mais barato, Tá, vamos supor, então, que chegou no mesmo preço. Então, os 16 para as duas, e nas duas vem 12 hambúrgueres. Aí ela leva para casa, e aí o filho, que aí a gente aqui é um podcast que já leu para vocês Política Sexual da Carne, o filho e o marido vão provar. E a gente sabe que pode ser muito parecido, pode ter beterraba, pode ser o que for, mas não é carne. Não tem gosto de carne. A Thaís nunca provou, mas eu já provei. Não, assim, eu comi o Behind, foi o único que eu provei. Você comeu o Behind, verdade. Quantas pessoas vão de fato trocar isso? E mesmo se trocar, gente, vamos pensar no macro mesmo, que pessoas vão ter esse dilema do ficar com as duas caixinhas na mão e decidir entre as duas, sabe? Então, eu acho que é contar muito... E vai comer hambúrguer todo dia, né? Não é só hambúrguer, né? Porque a gente já... Isso, Sandra já contou pra gente, isso na Europa que o mercado de produtos veganos já tá mais envolvido no mesmo carrinho. Se você acha legal porque é diferente, porque é bacana, você vai carregar uma caixinha dessa de hambúrguer vegetal, de leite vegetal, mas no mesmo carrinho você vai carregar a linguiça animal e o leite animal. Ao invés de repensar toda a sua alimentação e trocar tudo por alimentação vegetal, né? E menos industrializada. Tá, então a gente vai, já que a gente tá falando que a gente não acredita que essa é a solução, então vamos conversar junto do que a gente acha que pode ser um outro caminho de solução possível pro futuro da comida. Eu acho que a gente já falou bastante, na verdade, assim, sobre todas as soluções, né? A gente fala quase todos os episódios, mas vale fortalecer sempre essas ideias. E a primeira de todas, que a Thay já falou, que é o que a gente tenta fazer, nós duas pessoalmente, mas que eu acho que vale pra todo mundo, é fortalecer o agricultor, ou melhor, as agricultoras, porque a maioria das agricultoras são mulheres, então vamos falar no feminino, e lutar pelo plantio sem veneno. Hoje mesmo, se eu não me engano, o governo acabou de aprovar, a gente tá gravando esse episódio no dia 3 de outubro, acabou de aprovar mais 50 agrotóxicos. Tava pouco, né? Manda Tava mais pouco, 50. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente, como ativista, como indivíduo mesmo na sociedade, vai fazer com essa informação, né? O governo vai ficar soltando veneno por aí e a gente vai deixar isso à torta direito? Então, vamos apoiar a reforma agrária, né? Apoio ao MST, é um movimento que tá aí revolucionando já há muito tempo e tá conservando o nosso meio ambiente, né? Tá lutando pela comida sem veneno no nosso prato, pela gente, né? E a maioria das pessoas não vê isso. Então se a gente tá falando ainda em campo, apoiar produções agroecológicas, e é isso, pensar nessa produção, pensar em quem tá plantando a nossa comida e como diminuir essas etapas todas. A gente falou muito isso, e mais ela, né, falou muito sobre isso. A Lenara falou no episódio que a gente gravou com ela, sobre diminuir essa distância da onde foi plantado até o meu prato. Diminuir não só as distâncias, como as etapas. Então se passa da terra, aí a agricultora colhe, ela leva para um Ceasa da vida, dali leva para um mercado, do mercado para o mercadinho, você compra lá. Foram muitas etapas. Então, se você não consegue hoje comprar o alimento sem veneno direto do produtor, pelo menos diminuir todas essas etapas. Por exemplo, em feiras locais. Ou algum contato de cesta. Sei lá, diminuir. Ou pelo menos saber que você vai comprar, não vem de um lugar tão distante, não usou o caminhão que veio de um lugar muito bizarro, uma fruta que nem tem na região que você mora. Tentar valorizar não só os alimentos que são produzidos mais perto de você, como também os da estação. E isso já ajuda muito a diminuir, por exemplo, a quantidade de agrotóxico que usou para aquilo ali pegar e dar certo para você. E falando disso, a gente tá falando de soberania e autonomia alimentar, né? Que é isso, as pessoas hoje em dia, elas não têm autonomia alimentar, elas não têm escolha do que elas vão comer de fato, e elas não têm ideia do que elas estão colocando pra dentro, né? Então, a Thaís falou muito de fome oculta, e eu vou falar mais uma vez desse documentário que eu acho maravilhoso, que chama Muito Além do Peso, que fala sobre a alimentação das crianças no Brasil, como que isso tá piorando, e olha que o documentário já tá antigo agora, né? Acho que já deve ter uns 5, 6 anos por aí. Então, a gente devolver essa autonomia alimentar para as pessoas, para elas conseguirem viver de fato saudáveis e conscientes daquilo que elas estão colocando para dentro, né? Então, a gente tem que se informar, saber quais são os nutrientes, o que a gente precisa, ir para as feiras, participar de horta comunitária, né? Ir atrás das guardiãs de semente para entender o que é guardiã de semente. A gente vai falar um episódio, eu acho que mais sobre isso, na verdade, né? E ter o que a natureza tem pra gente, além do que o mercado normalmente oferece, que é ali, né? Você tem fruta, é banana, é maçã, verdura, a salada é alface, tomate, sei lá, uma cebola, sabe? Expandir mesmo isso, que a Thaís falou muito no começo do episódio. E a gente tem aí as punks também, que também vai ser um episódio, né, nosso, que são as plantas alimentícias não convencionais, que também falamos no episódio da Alê. Então, tem bastante coisa pra gente descobrir e redescobrir, na verdade,
verdade, né? Não é nem descobrir, é redescobrir. Redescobrir. A gente ainda vai lançar um episódio muito legal, que a gente foi pra Chapada dos Veadeiros, mas a gente teve a oportunidade de conversar com uma mulher que ensinou muito pra gente. Então, isso é uma das dicas também, é beber na fonte das pessoas que vieram antes. Então, mulheres mais velhas, conversa, não precisa nem muito longe, conversa mais com a sua avó. Se você tem outras mulheres, pessoas mais velhas na sua família, relembra de uma época que todo mundo tinha mínimo, pelo menos, de hortinha em casa. Tenta, mesmo morando no menor dos apartamentos, tenta arriscar uma hortinha que seja de hortaliça, pra gente buscando essa autonomia do sentido, a indústria não vai dominar todas as minhas escolhas e não vai pautar todo o meu consumo. Eu consigo, de alguma maneira, tentar hackear o sistema e ser independente. Eu tô no projeto Hortinha, né? Eu também, mas eu tô falhando miseravelmente. Eu tô arrasando. Particularmente, não gosto nem de falar muito pra não vir uraca e não... Mas eu ponho culpa na obra, tá tendo um monte de obra em volta do prédio, aí tá caindo isopor. Eu vou fazer um episódio só sobre como chama? A indústria civil, tá? Em São Paulo. Porque eu fico indignada, que são 6 construções ao redor do meu prédio, eu tô enlouquecendo. E tá cheio de isopor, minha horta, e eu acho que elas não estão gostando do barulho. Porque se eu fico estressada do barulho, quem dirá as plantas? Não fica. A minha tá dando super certo pela primeira vez, e eu sempre fui aquela pessoa que falei que eu era a pessoa de dedo podre, que eu não tinha o dedo verde, que tudo que eu plantava morria, que eu era aquele próprio meme da pessoa que comprava uma plantinha pra vir morrer no conforto da minha casa. E, de repente, as coisas começaram a florescer, ia dar certo, ia vingar, e eu comecei a pegar gosto, e tenho que admitir que a Lê me ajudou muito no curso que a gente fez com ela de hortas. Na verdade, era... plantar, colher e compostar. Plantar, colher e compostar. Então, tem dado muito certo. E é uma sensação muito maravilhosa. Eu ainda não tô no processo, que eu plantei a maioria das coisas a partir da semente mesmo. Então, demora, né, gente? Mas já é muito louco ver. Eu tenho vagem em casa. Então, você olhar as coisas tipo, meu Deus, eu não preciso comprar vagem. Tem vagem aqui. E é lindo. E aí você entende o tempo. Então, recomendo pra todo mundo como processo terapêutico, ajuda no processo terapêutico e da gente entender, né, o tempo das coisas e ter essa autonomia, assim, cada vez mais depender menos de mercado. Mercados como Pão de Açúcar, Extra, eu quase não frequento, tem uma ou outra coisa que eu ainda dependo de mercado, mas muito pouco. A maioria das minhas coisas vem de feira mesmo, vem do produtor, e isso a gente sabe do privilégio que é isso, mas a gente sabe que é possível um pouco de cada uma dessas coisas colocar no nosso dia a dia. Então a gente vê isso como soluções, e aí você vai dizer, mas essas soluções são só para poucos também. Não existem projetos, gente, existem comunidades, existem pessoas já fazendo coisas nesse sentido. Então essas hortas urbanas, comunitárias, por exemplo, aqui em São Paulo, isso já são coisas que funcionam e existem em lugares periféricos também, lugares distantes. Tem no interior também. Isso de iniciativas de gente fazendo, né, para retomada, mas existe gente que nunca deixou de fazer. Existe comunidade quilombola que nunca deixou de ter essa ligação direta com essa autonomia, essa independência com a sua comida. Então, existe um trabalho de resgate, mas existe um trabalho de valorização e de a gente aprender com quem nunca deixou de fazer. E não foi tranquilo, né? Você imagina quanta resistência foi preciso para essas pessoas, essas mulheres, né, que estão muito à frente no campo, resistirem a toda essa pressão, essa onda de veneno, a onda do agro, a onda do industrializado, o caminhão da Nestlé chegando em tudo quanto é lugar. Então, foi na base da resistência mesmo, só no Bacurau. E aí pra citar a Silvia Federici, que a gente viu semana passada. Maravilhosa. Vamos ver semana que vem de novo. Best friends, quase. Eu não sei como é italiano. Amici. Muy, aí misturam espanhol. Ai, desculpa, gente. Eu não sei falar nenhuma das línguas, mas muito amigas. Pois é, a Silvia é maravilhosa e ela fala, cara, o que sustenta, né, essas pessoas que estão em países mais periféricos ainda do que o Brasil, é a agricultura de subsistência feita pelas mulheres, né? Aquela hortinha ali no fundo do quintal, né, com pequenos alimentos que a pessoa não depende tanto do mercado. Por que a gente não pode se inspirar nisso? Pensar de forma mais coletiva, né? É muito legal ter a horta em casa, é muito bom porque traz essa autonomia pra gente, esse poder de enxergar que a gente consegue como indivíduo, né? Que a gente consegue resgatar esse conhecimento que já estava esquecido aqui dentro. Mas coletivamente isso fica maior ainda e aí é revolução mesmo, sabe? Melhor ainda. E pensar que eu não vou dar conta de plantar tudo que eu quero me alimentar. E aí a gente volta naquelas. Eu tenho tomate, minha vizinha tem pepino. E aí a gente troca, porque eu preciso de mais variedade aqui. Sim. Então a gente não precisa ter, né? A coisa do ter também entra numa pira louca, né? De querer ter tudo e fazer tudo e ser egoísta. Não, gente, eu tenho e se florescer um monte, eu quero mais é dividir com as pessoas. E, nossa, falando nisso, em dividir quantidade. A Babi deve chocar com isso, porque Brasília ela sempre fala que tem um monte dessas árvores
frutíferas espalhadas para as pessoas pegarem mesmo. Os porteiros do prédio já tem até os pauzinhos para conseguir tirar. Mas aqui em São Paulo, não sei se vocês já viram na cidade de vocês também, tem muita árvore frutífera que a galera na frente de algum prédio, a galera, eu acho que do próprio prédio, cerca ou de alguma maneira controla para que as pessoas não peguem. Aí você vê um pé cheio. Outro dia a gente viu um pé de pitanga, né? Lotado e não conseguia pegar porque tava tudo lá em cima. E a galera poda de um jeito que você não consegue, as de baixo já não tem mais galho, só em cima você não alcança. Ou ainda tem um perto de casa, ali perto do Parque da Água Branca, de jaca, que a galera passou a grade em volta da árvore. É o absurdo, né? Então pensar de maneira mais coletiva e pensar em socializar mesmo. Estamos falando em socializar. Pois é, em Brasília tem o mapa das árvores frutíferas de Brasília, né? Que você acha fácil na internet. Eu acho que podia rolar um em São Paulo também, né? Vou dar essa dica aí pra Nanda. Pra ela fazer esse projeto aí, pra gente saber onde tem. Na minha rua mesmo, descendo aqui, tem um pé de mamão, que eu peguei bem uns 3 mamões. E uma delícia o pé. Olha só. Muito gostoso. E pra isso também a gente recomenda vocês seguirem, algumas a gente já falou aqui, mas vamos falar de novo, né? Juliana Gomes, do perfil @Comida Saudável pra Todos, o Comida Invisível, o Joio Trigo, que é outro que faz um trabalho incrível pra dizer o que é alimento e o que não é, a Cris Maimone e a Lenara, sempre. A gente vai colocar os links, se você não sabe esses nomes, os Hs e os Ys todos. Sim. Vocês têm que ouvir episódio e abrir o Medium, porque os links, as informações estão todas lá, gente. Tem que ir lá ver bonitinho lá o que a gente coloca pra vocês depois continuarem acompanhando essa galera. E é a mesma coisa, né? medium.com/Outras Mãos Podcast, acha facinho. E todos os links vão estar lá, das matérias que a gente falou, dos vídeos, documentários e das pessoas pra vocês seguirem. Obviamente, vamos colocar também algumas coisas no Instagram. Então, olhem lá, sigam a gente em todas as redes sociais e apoiem nosso trabalho se vocês puderem, que isso ajuda muito a gente a continuar. Como exemplo aí de alternativa que a gente acredita e o futuro que a gente acredita, a gente vai deixar uma matéria da Pública. Pra quem não conhece, é uma agência de jornalismo investigativo que, aliás, faz um trabalho muito massa, que é um quilombo em pleno Rio de mulheres que formaram uma rede de apoio e que sonham em voltar a plantar. Então tem a matéria lá contando a história delas, como elas se organizaram coletivamente pra plantar e sobreviver com a agricultura ali familiar entre elas. É muito massa essa matéria e isso é um exemplo do que a gente acredita de futuro possível. De novo, aprendendo com todas essas mulheres que já passaram por esse podcast. O futuro pra gente vai vir da terra, não vai vir de laboratório, não vai vir de indústria. Vai vir da terra e vai vir da mão das mulheres. É isso. É isso. Valeu, muito gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.